Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 do livro Gatilhos no Casamento. Quem escreveu esse capítulo foi o Guy. E o nome desse capítulo é Quando Não Somos Mais Amigos. E ele começa trazendo uma das definições de amizade, que é gostar um do outro e se divertir juntos. E aí ele traz aqui que os acontecimentos do dia a dia, a conta para pagar, limpeza da casa, responsabilidade com os filhos, trabalho, enfim, todas essas coisas elas podem acabar trazendo um afastamento, ou você deixa a amizade que você tinha com o seu marido de lado. A amizade já não é mais uma prioridade, mas você começa a colocar outras coisas como prioridade no relacionamento com o seu marido. Então, tomada de decisões difíceis, coisas que não tem a ver com a amizade. E aí ele alerta, não faça isso. Independente de como tá aí a sua vida e tantas responsabilidades que você tem, não deixe de ser amigo do seu marido, e o marido não deixe de ser amigo da esposa. E por que ele fala isso? Porque a Bíblia nos ensina muito sobre a amizade, o quanto a amizade é importante. E ele começa aqui colocando alguns versículos que eu vou ler para vocês. Jesus chama os discípulos de amigos. Em João 15,15 está escrito: já não os chamo de servos, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Outra, Deus é chamado de amigo de Abraão. Então em Tiago 2,23 diz: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. A amizade revela nosso respeito por Deus. Em Jó 6,14 diz: um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Outro, amigos se ajudam, se beneficiam e protegem uns aos outros. Em Eclesiastes 4, 9 e 10 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. A amizade é uma qualidade do amor. Em João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Outra, a amizade fortalece nossa espiritualidade. Em Romanos 1,12 diz: isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. A amizade procura o melhor um para o outro. E Provérbios 27,6 diz: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. E aí ele fala que ele e a Amber, eles se veem como melhores amigos, mas que não era assim desde o início, que eles passaram por fases e que a amizade foi deixada de lado. Mas ela fala que o melhor amigo traz à tona o melhor de você, ou seja, o seu marido tem que trazer de você o seu melhor. E aí ele traz aqui algumas lembranças que a gente pode ter para a gente recordar como era um momento de amizade com o nosso marido. Ele diz que numa pesquisa, a maioria das pessoas que ainda não são casadas dizem que gostariam de casar com os seus melhores amigos. Por quê? Porque o amigo é aquele que gosta de você e que se diverte com você. E por que não casar com uma pessoa que te faz tão bem, que te dá atenção, que te escuta, que te faz sorrir, né? Que deixa a sua vida mais leve. E aí ele traz aqui algumas perguntas para que a gente relembre do tempo em que você e o seu marido, né, eu e o Vi, nós éramos amigos. E olha só, o que te atraiu no seu marido? Tente recordar, na época de namoro, quando você o conheceu, o que te atraiu no seu marido? Qual qualidade? Agora, ele pede para você pensar nos dias de hoje, em comparação com quando você conheceu o seu marido hoje.
Vocês se falam de maneira diferente? Você fica animado para ver o seu marido depois de um dia separados? Vocês ficam com vontade de ligar um para o outro durante o dia? Quando você vê o seu marido, você sorri? Pensar no seu marido te irrita ou te impressiona? Seu marido revela o melhor que há em você? E sabe, ele põe essas perguntas pra gente se perguntar sobre o nosso marido, mas conforme eu lia, eu fiquei me perguntando, será que o Vi hoje ele fala de uma maneira diferente comigo do que ele falava antes? Ele fica animado pra me ver quando a gente passa o dia separado? Ele tem vontade de me ligar? Ele sorri quando ele me vê? Quando ele pensa em mim, o que será que eu causo nele? Irritação ou será que eu impressiono? Será que eu tenho trazido o melhor do meu marido? Eu trouxe para mim também essas perguntas, não só a respeito dele, mas a respeito do que eu tenho, né, trazido de sensações, emoções e de que forma eu tenho sido amiga do Vi, não só ele de mim. Eu gostaria que você hoje colocasse esses dois contrapontos. Como você tem sido amiga do seu marido e de que forma o seu marido tem sido o seu amigo. E aí ele fala que ele faz uma pergunta aqui. Essa pergunta eu num discipulado que eu fiz com uma amiga, ela me fez essa pergunta. E eu lembro que na época eu tava passando por uma fase em que eu tava muito sozinha. Deus ele me leva muito para muitas fases de solitude, não de solidão, mas para fases das quais eu preciso olhar para o que eu tenho, ser grata pelo que eu tenho e voltar, alinhar algumas coisas no propósito de Deus. E ela me fez essa pergunta: para quem você conta primeiro as coisas que acontecem na sua vida? Para quem você, mulher, tem contado primeiro as coisas que acontecem na sua vida? Para sua mãe? Para os seus irmãos? Para parentes próximos? Para amigas, amigos, colegas de trabalho? Ou você conta primeiro para o seu marido? Quando algo acontece, qual é a primeira pessoa na qual você pensa em contar aquilo? Eu passei por uma fase que não era ouvir a primeira pessoa que eu contava as coisas. E às vezes eu contava para amigas, às vezes eu contava para minha mãe. E não. A primeira pessoa na qual deve vir na nossa cabeça quando algo de bom acontece na nossa vida é o nosso marido. E isso significa que quando eu te fiz essa pergunta, você falou, não, eu conto primeiro pro seu marido, pro meu marido. É porque existe ainda amizade no seu relacionamento. Se a sua resposta foi qualquer outra pessoa que não seja o seu marido, você precisa resgatar a amizade no seu relacionamento. E a amizade, ela fortalece, né, o casal nos momentos difíceis. E às vezes a gente pode estar passando por momentos difíceis como casal, mas a amizade que a gente tem fortalece o casamento. E o casamento fortalece a amizade. E se você respondeu essa pergunta e você fala, poxa, a minha amizade com meu marido, ela tá desconectada, nós estamos afastados. Eu acho que a gente se perdeu em meio a tantas coisas no nosso relacionamento, responsabilidades. O Guy, ele coloca aqui 5 coisas que você pode fazer para restabelecer a conexão com o seu marido. Então ele coloca aqui, o que fez de vocês amigos? Você se perguntar e começar a colocar isso em primeiro lugar novamente. Então o que você fazia com o seu marido que fazia de vocês dois amigos? Faça isso de novo, comece a colocar isso como uma prioridade. Sejam leves juntos, riam um do outro, essa é a segunda coisa. Se divirtam juntos. Será que você tem tirado um tempo para gargalhar com o seu marido? Há quanto tempo faz que você não tem um tempo assim com o seu marido? Só vocês dois se divertindo, mesmo que sejam pequenos momentos no seu dia. Sabe, eu busco muito fazer isso com o Vi. Outro dia eu até comentei com uma amiga que o auge do meu dia foi ter lavado a louça junto com o Vinícius, enquanto a gente conversava e a gente se divertia e a gente ria. E a gente tem procurado fazer muito isso junto, que era algo que a gente fazia na época de namoro, porque realmente isso conecta muito o casal.
A terceira coisa é pedir para Deus ajuda para você entender mais sobre a amizade. Como eu posso ser uma boa amiga para o meu marido, né? Como que eu sou amiga das minhas amigas? Será que eu sou também essa pessoa para o meu marido? Quando você precisar de conselho, esse é o quarto, e isso é muito importante. Quando você precisar de um conselho, de uma ajuda, que o seu marido seja o primeiro. Sei que às vezes a gente corre, meu marido não vai entender, é coisa de mulher, e talvez realmente para ele seja importante, seja difícil entender, mas é importante que ele entenda, porque pensa, se eu corro para as minhas amigas, porque as minhas amigas entendem, compreendem as minhas necessidades, e não o meu marido, está faltando então que eu seja clara, ou que eu seja sincera, ou que eu seja honesta com o meu marido, para que ele possa me entender e me compreender mais do que a minha amiga, porque é o meu marido que está comigo todos os dias, e um conselho dele com certeza pesa muito mais do que o de qualquer outra pessoa, porque o conselho do meu marido vai ser sempre pensando num bem comum para minha família toda, para filhos, para minha casa. E talvez não seja tão fácil pedir conselhos para o seu marido, mas se você começar a se aconselhar com o seu marido, algo que eu tenho feito há um tempo aqui com o Vi, e ajuda, com certeza o seu relacionamento com o seu marido vai criar raízes profundas, de intimidade profunda. É no nosso marido que a gente tem que buscar conselho. E acredite, né? Se o seu marido é um marido que ouve a voz de Deus, que busca o Senhor, ele vai ter um conselho sábio para te trazer. E quinto, faça coisas que você faria por uma amiga. Então, será que a gente tem tratado amigos melhores que o nosso marido? Será que a gente tem sido melhores amigas para as amigas do que para o nosso marido? O que você faz para sua amiga? Como você a recebe? Como você lida com ela, com os erros e com os acertos da sua amiga? E como você tem lidado com o seu marido? É da mesma maneira? Eu tenho certeza que é diferente, eu tenho certeza, porque não é só aqui na minha casa que isso acontece. E para finalizar, o Guy, ele coloca uma frase da Helen Keller que diz assim, forte, e que isso fique gravado em você: caminhar com um amigo no escuro é melhor do que andar sozinho na luz. Uau! E é isso. Quando nós temos alguém, não importa se a gente está no escuro ou na luz, é muito melhor a gente estar sempre acompanhado de alguém. E que o seu marido hoje seja o seu melhor amigo. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor, desde o início, nos criou para que não andemos só, mas que a gente tenha alguém para andar conosco. E foi por isso que o Senhor criou o casamento. O Senhor não deixou Adão sozinho, o Senhor fez Eva para Adão e Adão para Eva. Ó Senhor, que hoje esses casais possam se reconectar, que eles possam trazer a memória de quando eles começaram, as qualidades e como era a amizade, como eles se divertiam juntos, Senhor, que hoje o Senhor possa refrescar e trazer novamente esses sentimentos, né? Aquela que a gente disse, borboletas no estômago, mas sim o frio na barriga de encontrar o nosso marido, que o Senhor possa reacender esses sentimentos e essas chamas dentro dos relacionamentos, Pai. Que seja o nosso marido a buscar conselhos, que seja no nosso marido, Senhor, a rirmos, que seja no nosso marido a vontade de contar a boa notícia, sim, Senhor. Ó Deus, restabelece hoje essas conexões que foram perdidas por tantas responsabilidades e fardos. O Senhor colocou o seu filho aqui para nos ensinar sobre a amizade, sobre ser amigos, sobre levantar um ao outro. Senhor, que nós sigamos os passos do teu filho, como filhos também do Senhor. Nós queremos ser amigos e trazer o melhor do nosso marido, mas que não nos esqueçamos também, Pai, de sermos aquele que traz o melhor do nosso marido e não só ele de nós. Pai, que essa responsabilidade mútua de amizade recaia sobre nós e que nós não nos percamos, Pai, durante a vida no piloto automático. Não, que
nosso foco seja sempre em nos reconectarmos com o nosso marido, que o amor e a amizade sejam a busca constante no nosso relacionamento. A tua palavra diz que o amor não fere, a amizade não fere. Senhor, nós queremos amar em primeiro lugar o Senhor, e nos ajuda, Pai, a amar o próximo, a sermos amigos, a darmos a nossa vida em amor aos nossos amigos, Pai. Em nome de Jesus, eu te clamo e te agradeço. Refaz as conexões, faz um cordão de 3 dobras, Pai, neste relacionamento que hoje está com as pontas soltas. Em nome de Jesus, amém. Eu creio que Deus hoje, Ele quer fazer de você, do seu casamento, um cordão de 3 dobras, você, o seu marido e o Senhor no centro, em nome de Jesus. Hoje, o desafio que fica é: sente com seu marido e relembre os momentos de quando você o conheceu, de como foi, de como ele te olhou e o que ele gostou em você e o que você gostou nele. Relembre, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para vocês. Amém? Até amanhã, capítulo 21. Tchau!